Antes de abrir as perguntas, eu queria dar a oportunidade do presidente Rodrigo comentar esse relato alvissareiro sobre o passado, o presente e o futuro do Brasil, antes da gente abrir para perguntas. Eu, de fato, tenho muita admiração pelo Marcos Mendes na área fiscal, na área econômica. Na área política, eu acho que o Marcos, se dependesse dele, nós vivíamos num governo autoritário. Não, porque se o instrumento da medida provisória, que é um instrumento autoritário, que é a sucessão do decreto-lei, se ele é um instrumento legítimo, onde a sociedade só se manifesta depois da edição da medida, que já tem validade por 4 meses, e que ela pode perder validade, como você mostrou, isso, para começar, gera insegurança. Segundo, eu acho que gera, né, um desequilíbrio no sistema democrático. Então é óbvio que, na verdade, o que nós temos que fazer para o próximo governo é acabar com a medida provisória. O que é urgente e relevante, nenhum parlamento, em momento nenhum, nem no Brasil nem no mundo, deixou de entregar para qualquer governo. O presidente Fernando Henrique passou por algumas crises quando as crises externas o impacto eram maiores, o parlamento nunca faltou ao governo dele, nem a nenhum governo. Vetos, pelo amor de Deus, Marco. O sistema legislativo, ele começa com a apresentação do projeto, pela sua votação, pelo veto e pela derrubada, manutenção do veto. O ciclo tem que ser completo. Quando o parlamento não votava os vetos, nós não tínhamos o ciclo legislativo completo. Não é uma discussão. É discussão ou se a gente é a favor do sistema democrático ou se a gente é contra. Né? E o orçamento autorizativo só existe no Brasil. Nos Estados Unidos, o orçamento impositivo, quem empenha o orçamento é o Congresso Nacional. Não tem uma democracia no mundo que o orçamento seja autorizativo, e discordo. Quando você faz o orçamento positivo, você responsabiliza o parlamento pela pauta. Isso é que vai gerar responsabilidade no parlamento. Não é governo de coalizão, sim ou não. Cada presidente, eu acho que tem a liberdade de governar da forma que entender. Foi eleito para isso. E o presidente Bolsonaro, posso criticar, posso elogiar, mas ele sempre falou, ele está executando o que ele prometeu aos eleitores, os eleitores iniciais dele. Então, o orçamento impositivo, ele empodera o parlamento? Talvez, mas ele também dá responsabilidade. Se tivesse orçamento autorizativo, Marcos, sabe qual era a chance de eu estar discutindo a medida provisória do Bolsa Família e do BPC? Nenhuma. Eu ia votar. Mas nós trouxemos para o parlamento essa responsabilidade. Então é óbvio que o orçamento positivo, não esse que está em transformação. É óbvio que a emenda individual, emenda de bancada, emenda de relator, qualquer tipo de emenda do parlamento, ela é uma distorção do sistema autorizativo. Com o sistema impositivo, isso vai acabar. Na hora que a gente regulamentar direito, e o governo já mandou uma primeira peça nesses PLNs, nós vamos ter o orçamento aprovado, executado e ponto. Ninguém vai ficar discutindo. Eu não vou ficar mais mandando cartinha para o Ministério para liberar minha emenda individual. Eu aprovei a emenda para o município, acabou. O governo vai apresentar, o prefeito vai apresentar o projeto, vai ser aprovado e vai ser executado o orçamento. Né? E por último, acho que aí uma questão mais complexa, a questão da pulverização do parlamento brasileiro tem as suas nuances pelas regras, como você falou, principalmente das coligações. E pela decisão do presidente Lula de pulverizar o poder no Congresso Nacional. Quando ele não organizou o governo dele com o PMDB inicialmente, ele foi fortalecendo partidos que no governo do presidente Fernando Henrique tinham menos relevância do que passaram a ter a partir dali. E com as coligações, com uma maior estrutura no governo, e com as coligações, né, o pragmatismo eleitoral foi prevalecendo. Quem precisava de tempo de televisão garantia vaga para esses partidos médios crescerem no âmbito das coligações partidárias. Agora, não é só no Brasil. A Holanda, o governo holandês governa com um deputado a mais, com 14 partidos. A Espanha são 10 partidos e mais os grupos dão 20 grupos dentro do parlamento espanhol. E aí vai, a gente pode discutir aqui vários parlamentos onde a gente vai vendo que a formação dos governos nesse novo momento, né, onde a tecnologia aproximou a sociedade da política ou da sociedade entre si, está gerando, de fato, essa pulverização. Eu acho, claro, e nós aprovamos, e ninguém deu bola mesmo, o fim das coligações, mas a questão da pulverização dentro dos parlamentos, nas democracias, ela não tem sido um privilégio exclusivo do nosso país. Essa formação de maioria tem sido um problema permanente. Em relação ao governo de omissão, o que me incomoda não é o governo ser de omissão, é o governo encaminhar uma proposta e depois querer impor uma posição.
Se o governo quer só encaminhar uma proposta, ele deixa lá, coloca os técnicos à nossa disposição e o parlamento tem a liberdade para decidir contra ou a favor. O que é ruim é o governo fingir que quer um governo de omissão, não é? Ele quer colocar o projeto e depois ele quer impor a posição dele com métodos do entorno do governo nas redes sociais de imposição da posição do governo em relação ao parlamento. Então, se a gente quer independência e fortalecer a democracia, porque eu acho que isso certamente ajuda o fortalecimento da nossa responsabilidade, o governo também tem que ter a coragem de ter paciência de muitas vezes ter medidas provisórias. Como é que eu posso aprovar uma medida provisória que o presidente diz que é contra os jornais? Eu não quero discutir o mérito. O parlamento nunca vai poder deixar um governo apresentar uma matéria e dizer isto é contra o Marcos Mendes. Não é porque se eu não gosto de você, para mim tá bom, hoje é contra você. Mas amanhã é contra qualquer um de nós. É por isso que muitas matérias não andaram. Porque quando explicitamente o governo diz que isso é contra fulano de tal, é impossível que o parlamento tenha condição a dar prosseguimento a uma matéria dessa forma. Presidente. Eu apenas dar um pequeno esclarecimento. A questão da medida provisória. Eu participei das decisões a respeito de inscrever-se da Constituição ou não a medida provisória. Quem se bateu pela medida provisória foi o Ulisses Guimarães. Nada menos que o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso. Por quê? Por causa da governabilidade, para dar algum instrumento de poder ao Executivo. O nosso sistema é presidencialista. Quando o presidente não exerce o poder político, outras forças exercem o poder político. Eu acho que a questão maior é de liderança mesmo. É penoso dizer isso, porque pode dar a impressão de que é uma visão não sociológica, e para mim é difícil, mas é verdade. Quer dizer, se você não tiver rumo, e você não for capaz de convencer o país daquele rumo, você não anda, né? E você não tem democracia possível. E também não tem governo possível. De modo que a questão da omissão, porque sublinhada, é muito importante. Dá a sensação de que nós não temos a capacidade de definir para onde é que nós vamos. Eu sempre tive admiração pelo que aconteceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país complicado como o Brasil, complexo, multirracial, com múltiplos interesses. Eles conseguiram meter na cabeça de cada americano o respeito à Constituição e às leis. Nós precisamos ter uma noção, eu acho que foi importante o que nós ouvimos essa manhã aqui, porque no fundo diz ao país o seguinte: precisa ter uma noção do que nós queremos. É claro que nós queremos um sonho, sempre se quer. Alguns presidentes foram capazes disso. Juscelino, por exemplo. Juscelino não entendia, vou dizer uma coisa leviana, quase nada de economia. Não se preocupava com isso. Se preocupava em criar uma coesão no Brasil. Bom, hoje não dá para ser só assim. Você tem que ter, o que aqui foi dito também, responsabilidade. Não basta você ter o sonho. Como é que você chega lá? Tem que ter responsabilidade. Mas é importante que a liderança exerça um papel de agregação. Quando a liderança não exerce esse papel de agregação, as coisas não andam. Ou andam capengamente. E vou repetir na frente da pessoa uma coisa que eu tenho dito. Graças a Deus temos lideranças no Congresso. E a principal está aqui ao nosso lado. Então, nesse momento, exerce algum tipo de comando, direção para onde vai o país. Falta rumo. Nós não sabemos qual é o rumo e nós não sabemos, portanto, como alinhar as questões que foram aqui levantadas em termos de prioridade. Governar é escolher a prioridade, é isso e não aquilo. Num dado momento, e convencer o povo de que é isso e não aquilo. Eu acho que o que nós estamos sentindo é falta dessa perspectiva. Perdão por ter me intrometido demais na discussão. Muito bem. Marcos, uma parte que Vossa Excelência foi mencionada, então depois eu queria abrir as perguntas, já pediria encarecidamente. Eu vou recolher algumas perguntas e eu peço que sejam perguntas sucintas e não preleções paralelas. As preleções são da mesa, prerrogativa da mesa. Um ponto importante é que o tamanho faz diferença. É verdade que todos os parlamentos no mundo estão passando por uma fase de maior pulverização. Só que o Brasil é disparado o mais pulverizado e já há 4 décadas, né? Então, medidas provisórias, restrições a vetos, todos esses instrumentos que eu mencionei aqui como o orçamento autorizativo, foram distorções criadas para equilibrar outras distorções. Por isso que eu terminei dizendo que o que a gente precisa é caminhar na direção da emenda já aprovada para reduzir o número de partidos como um caminho para diminuir as distorções
políticas, claro que a lei não pode incentivar a pulverização, óbvio. Gerar maior capacidade de formação de governo de coalizão e poder gerar negociação, né? Em nenhum momento eu quis defender aqui poderes extraordinários do Executivo para se impor ao Legislativo, pelo contrário. Não, eu só analisei o fato dado de que os poderes que eles têm, que o Executivo tem, estão se enfraquecendo. Estão fortalecendo o parlamento, que é a casa do povo. Uma coisa é um parlamento com lideranças responsáveis. E graças a Deus nós temos um regimento interno que dá ao presidente e às mesas um poder muito grande de definir a pauta. Claro. Né? Porque se nós tivéssemos um parlamento com um regimento frágil, toda aquela pauta setorializada, específica, ia avançar sobre as prioridades do Congresso. Bom, antes, eu não vou resistir fazer um pouco, lembrar a gênese da medida provisória. Ela foi pensada quando ainda se imaginava que nós transitaríamos do regime presidencialista para o regime parlamentar. Ela foi votada na Comissão de Sistematização, onde o parlamentarismo prevaleceu e acabou sobrando como instrumento dentro da Constituição, depois, quando, surpreendentemente, o presidencialismo acabou por prevalecer na votação em plenário. O Ulisses sempre foi presidencialista, né? Ele queria dar realmente algum poder ao presidente, porque senão não funcionava. E no que diz respeito à questão de coligação, etc., etc., perdoa de contar um fato pessoal, mas a uma certa altura, quando eu fui candidato a presidente da República, veio alguém de um desses órgãos de pesquisa e disse, olha, a sua probabilidade de ganhar é grande, pode ganhar sozinho, sem aliança. E havia um outro que poderia ganhar também, e que era amigo nosso. Bom, eu fiz questão de fazer uma aliança entre o PMDB, entre o PFL e o PFL, que na época foi muito discutida. Eu levei a questão para o diretório do PSDB e digo, olha aqui, minha opinião é que ou faz aliança, ganhar a eleição eu ganho, até sem vocês. Pelo Brasil é assim. Mas eu não governo sem ter uma maioria estável. E ganhei o ponto de vista de que tinha que fazer uma aliança pelo que passei maus pedaços, né, dentro do eleitorado, do segmento mais ligado. Mas não governa. Você tem a responsabilidade de governar, te leva a compor. Ou então você vai impor, mas impor, mesmo os que vão impor, como impõem pela espada, se for o caso, não vão governar sem compor. Vão compor também. Só que no regime democrático nós sabemos compor quem, com quem e por quê. E no outro você não sabe. Eu acho que essa é a principal diferença. Bom, perdão. Muito bem. Então, Otávio de Barros, que é esperto, já levantou a mão aqui antecipadamente. Ian, vou pedir, de fato, perguntas bastante concisas para a gente poder rodar um pouco pelo plenário. Sérgio Amaral. Presidente Rodrigo Maia, é um privilégio, eu queria felicitá-lo, porque é um luxo hoje o Brasil ter uma figura como o senhor, republicano, raiz, cumprindo um papel muito bacana. A minha pergunta é muito direta a respeito da reforma tributária. Ontem tivemos um encontro com o Bernard Api, anteontem, e o Bernard Api fez um comentário que me deixou um pouco preocupado. Se a reforma tributária não avançar até meados desse ano, na Câmara pelo menos, fica para 2023. Para o próximo governo. O problema é que os economistas querem ser políticos agora. Exatamente. Então, essa é uma preocupação, presidente, que eu queria saber a sua opinião sobre o futuro da reforma tributária, se nós temos chances, de fato, vai ser aprovado, de avançar. Vai ser aprovado. A minha pergunta está concluída. O Parlamento considera a reforma do deputado Baleia e o Senado, a proposta que era do Raul, que foi apresentada pelo senador Davi, uma agenda do Congresso Nacional. E graças a Deus o governo, na próxima semana, apresenta o projeto de lei da unificação dos impostos sobre bens e serviços do governo federal, o que está dentro do corpo principal da PEC 45 e da PEC do deputado Raul, da PEC do senador Davi. Então eu acho que há uma convergência da necessidade da reforma tributária. Não adianta a gente ficar fazendo esforços para retirar recursos de forma correta, reduzir distorções da Previdência, da administração pública, se a gente não gera os mecanismos para melhorar a produtividade do setor privado e a recuperação dos investimentos privados. Não tem saída. Né? Quer dizer, nós vamos tirar da economia em 10 anos
as duas reformas somadas, algo na média em torno, porque será só para os novos servidores, mais a PEC emergencial, 1 trilhão e 600, 1 trilhão e 700. Ótimo, tiramos recursos que custavam muito, que eram mal utilizados, que concentravam renda em poucas pessoas, mas nós temos que construir um caminho para que o PIB cresça. Não será, muitos interpretaram mal, né, aumentando o endividamento para aumentar a despesa pública. O que eu disse é melhorar o gasto público. Né? O gasto público é concentrado em despesa corrente no Brasil. Mas para que o Brasil cresça, a gente precisa do setor privado. E com esse sistema tributário, a gente pode fazer as reformas que a gente quiser, que ele vai continuar andando de lado, porque esse sistema desestimula o investimento privado no Brasil. A prova. Muito bem. Posso estar sendo otimista demais, mas na Previdência eu falava a mesma coisa, né? Chegou um dia que eu fiquei uma semana sem dormir. Falei assim, eu estou dizendo que aprova e se não aprovar, como é que eu faço? Não é isso? Ian Eichenbaum, cônsul de Luxemburgo em São Paulo, por favor. Presidente, muito obrigado, e eu acho que o senhor ainda é uma luz, principalmente na União Europeia, né, de eu vou lá semana que possa vem. ser. Parlamento Europeu. Minha pergunta, o Brasil do século XXI seria uma ideia do parlamentarismo, efetivamente o parlamentarismo como na sua democracia, e isso seria viável ou seria uma solução de tudo que foi mencionado, e é viável um parlamentarismo no Brasil? Bem, já vou eu apanhar de novo. Nas redes sociais. Já. Só não posso, não vou fazer brincadeira não. Eu acho o seguinte, se a política quer o parlamentarismo, ela precisa mostrar para a sociedade, né, o que é o parlamento e o que precisa mudar no parlamento. Um parlamento com 15% de ótimo e bom não vai nunca conseguir abrir esse debate. Para que a gente possa introduzir esse debate daqui a 4, 5, 6 anos, o tempo que for, e não será neste governo, para que ninguém tenha dúvida que eu não quero ser nada além de presidente da Câmara até o 1º de janeiro do próximo ano, e depois terminar o meu mandato como deputado federal, nós precisamos, e estamos fazendo, nas próximas semanas, a Falcone termina todo o trabalho junto conosco da reforma da Câmara dos Deputados. Nós precisamos reformar a Câmara, nós precisamos acabar com estruturas que não são mais defensáveis pela sociedade, nós precisamos ampliar ainda mais a nossa transparência, que é grande, nós precisamos melhorar a nossa relação com a sociedade, que já melhorou muito. Eu acho que o ano passado foi um ano, desde o presidente Fernando Henrique, foram anos muito importantes para o parlamento. Mas a gente querer introduzir esse tema antes de mostrar para a sociedade que o parlamento, de fato, qual é o papel, qual é a função e qual é a função do parlamentarismo, eu acho que a gente vai botar esse assunto na mesa e vai ser rejeitado de novo. Então tem temas dentro do parlamento que precisam ser reformados. Nós sabemos quais são as críticas. A estrutura dos gabinetes é grande, é pequena, precisa ser discutida, precisa ter imóvel funcional, o processo legislativo, ele é moroso, não é? Como é que... Todas essas questões, nós temos na Câmara, embaixador, 4.000 procedimentos realizados pelos servidores. 2/3 têm função gratificada. O salário médio dos servidores é R$30 mil. Do orçamento de 5 bilhões e 500, 3.800 é salário e aposentadoria de servidor. E quem paga a conta é o deputado, que custa tudo R$1 bilhão. Pode reduzir? Pode, mas não é aqui. Não é aqui. E não é só reduzir, né? É melhorar a governança da Câmara. É isso que a gente está fazendo com a Falcone. A partir daí, depois disso tudo implementado, a gente pode discutir. A sociedade compreendeu que esse é o principal instituição do sistema democrático, mas eu acho que nesse momento ainda não é um momento maduro para a gente conseguir avançar com esse tema no Brasil. Muito bem. Embaixador Sérgio Amaral. Precisa de um microfone aqui. Obrigado. Eu gostaria também de me associar aos cumprimentos ao presidente Rodrigo Maia pelo papel fundamental que ele tem exercido na presidência da Câmara em torno dessa questão das mudanças e, sobretudo, das reformas. Eu acho que nós estamos apenas começando a nossa crise, agora que ela chega em sua plenitude no Brasil, coronavírus, dólar, bolsa despencando. Eu acho que seria interessante colocar um pouco a nossa crise diante de um contexto mundial. Eu acho que não somos só nós que estamos sob o desafio das reformas. Há uma mudança no mundo e há uma mudança na forma de pensar o mundo. E um dos pontos fundamentais dessa mudança é haver a percepção pela sociedade que existe uma repartição dos custos do ajustamento
existe uma certa equidade no que se está propondo mudar. Equidade no presente, vamos dizer, uma distribuição de riqueza, ou uma equidade no futuro, que isso que você está fazendo vai desenhar um futuro melhor para a sociedade e para as pessoas. Isso tem levado a um debate de ideias muito importante. A eleição americana é, além de uma eleição para escolher o presidente, é um enorme debate de ideias entre duas visões de país e duas visões da democracia. Se você for ver a crise no Chile, ela suscitou também um debate de ideias que um vem a questão da necessidade do Estado, o outro um pacto social. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, suscitou essa questão ao mencionar algumas vezes nós temos que pensar o papel do Estado. E suscitou essa questão também quando ele disse que nós precisamos pensar também no componente social das reformas. A minha pergunta é o seguinte: qual é a viabilidade dessa discussão? Que eu acho fundamental. Não é uma discussão teórica nem acadêmica. Ela vai desenhar o país do qual as reformas são uma parte central. Qual é a viabilidade dessa reforma num contexto que nós estamos já assolados pela crise e que as pessoas estão pensando no dia seguinte e nos desafios do dia seguinte? Ministro, eu acho que esse debate sobre qual é o papel do Estado, ele é muito importante, né? O Brasil, e não é monopólio nosso, a América Latina, todas construíram nos últimos anos estruturas de gastos, concentrando o crescimento das despesas nas despesas correntes. O BID tem um ótimo livro que fala de melhores gastos para melhores vidas. Então tem toda uma análise e ele fala de forma clara que a América Latina decidiu investir no passado em vez de investir no futuro, né? Quando a gente entra no nosso caso específico, a gente olha o sistema previdenciário, 14% do PIB, né? Quando eu fui na última convenção do Partido Conservador Britânico, em 2009, da qual o Partido Conservador voltou ao poder depois de muitos anos, o então deputado, que seria o futuro ministro da Economia, George Osborne, faz uma apresentação mostrando a situação crítica de falência do sistema previdenciário britânico, onde ele custava, à época, 8% do PIB britânico. Só para a gente ter uma noção. E quando a gente vai olhar o gasto dentro do nosso sistema previdenciário, a gente vê que é o maior sistema de transferência do mundo, continua sendo, mas com menos distorções, onde os pobres financiam os ricos. Na hora que a gente vai para a administração pública federal, e os estados é muito parecido, a gente vê uma concentração de riqueza na elite do serviço público dos três poderes. Os salários são, na média, o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Muita concentração em despesa corrente. Quando a gente vai para o sistema tributário, um sistema onde os subsídios beneficiam de forma igual o rico e o pobre, muitas vezes mais o rico do que o pobre, né? Aonde a forma de tributar também tributa pior, né, o pobre do que o rico. Agora querem uma CPMF para reduzir a desoneração. Quer dizer que então que a sociedade toda paga a conta para resolver o problema de parte do setor de serviços. Esse que é o problema do Brasil. Porque nós atendemos nos últimos 30 anos no parlamento a soma de interesses particulares, que o resultado não é um interesse coletivo. A grande questão é que o parlamento precisa organizar o interesse coletivo. O Estado precisa reduzir desigualdade. A América Latina, impostos e transferências reduzem a desigualdade em 4%, zero. Nos países da OCDE reduzem em 40%. Esse é o papel do Estado, com problemas, com distorções, mas nós precisamos repensar o Estado, onde o gasto público que precisa existir seja focado numa melhor qualidade, no foco objetivo, onde a gente possa reduzir desigualdade, reduzir pobreza. E aí todos os pontos nós sabemos. Mas eu acho que esse é o grande desafio. Porque como esses sistemas foram construídos, a abertura comercial, óbvio, é óbvio que a economia fechada beneficia muitas vezes empresas ineficientes que vendem produtos de pior qualidade com pior preço. E o cidadão paga a conta e não sabe, e acha que o conteúdo nacional é que resolve o problema. Tanto faz onde é o conteúdo. Interessa é a qualidade e o preço para o cidadão. Então eu acho que a reorganização disso ela não é fácil. Quando o Marcos Mendes botou ali cadastro positivo, que nós aprovamos, e duplicata eletrônica para reduzir taxa de juros de pequenos e médios fornecedores de grandes varejistas. Quando a gente entra nesse debate, a gente é atacado pelos cartórios, né? Então, de forma também agressiva. E aí na discussão da duplicata eletrônica, né, do mercado de duplicatas,
né, para poder ter mais concorrência, o pessoal do cartório me procurou, mas você vai acabar com o protesto? Eu falei, não estou nem discutindo o protesto. O meu problema era exatamente melhorar os juros, reduzir os juros para pequenos e médios fornecedores. Essa era a intenção do projeto. Não, porque nós temos 3.600 cartórios que vivem de protesto no Brasil e que ainda dão um dinheirinho para os TJs. Então, essas estruturas é que fazem o Estado brasileiro custar isso. Por que as leis não mudam? Porque só nós somos incompetentes? Não, porque os lobbies são feitos para manter o status quo. Por que nós não temos uma lei do licenciamento ambiental, que tem que tomar muito cuidado como aprová-la, de melhor qualidade? Porque as burocracias, elas existem e querem manter o seu nicho de poder e a sua estrutura de custo, cargos em comissão, etc, etc. É assim, estou dizendo, a Câmara dos Deputados tem 2/3 de cargo em comissão. 4.000 procedimentos, até para botar o brochezinho, presidente. Tem uma função na Câmara. É isso, mas esse eu conheço, eu estou lá dentro. Então eu acho que o nosso grande desafio é reestruturar isso em cima, estou dizendo, a discussão da reforma tributária. É isso. As pessoas organizaram um sistema onde uns pagam a conta dos outros, né? E ninguém quer reorganizar o sistema, reequilibrando um pouco o sistema de custo, né, do sistema tributário. Mas nós temos que enfrentar, porque também não é justo todos os empresários terem aplaudido a previdenciária que eles não pagam a conta e não ajudar a gente a compreender que, além de não pagar a conta da tributária, como eles acham, acho que eles estão errados, eles vão ser também beneficiados porque haverá mais investimentos no Brasil no setor produtivo. Então eu acho que esse é, para mim, o que eu tenho aprendido desses 3 anos, é exatamente isso. As coisas foram construídas, né, não caiu do céu. Alguém foi lá e resolveu o seu problema, o outro resolveu, 200 pessoas nos aplaudiram no plenário e nós construímos, ao longo dos últimos 30 anos, esse monstro, que é o Estado brasileiro, que é ineficiente e que beneficia, muitas vezes, só o último dado, que é interessante, Previdência, BPC, subsídios tributários, né? Isso tudo, 75% desse dinheiro fica com os ricos e 25% só com os pobres. Então, essas mudanças que a gente precisa fazer. O Estado não pode estar construído para resolver problemas de parte da elite brasileira, que seja pública, que seja privada. E o nosso desafio na política é reorganizar isso, até para que a política volte também a ser um instrumento de transformação da vida das pessoas. Muito bem, o próximo é o Beto Vasconcelos, que é um excelente advogado, amigo e espertinho, me mandou um WhatsApp. Mas eu depois, a turma que não é do digital também vai ter seu espaço. Intimidade é um negócio infernal. É porque você não abusa. É porque você não olhava para mim. Então... Ah, querido. Não dá bandeira assim, Beto. Presidente Fernando Henrique, presidente Rodrigo Maia, Marcos e Sérgio, obrigado por essa oportunidade. Presidente Rodrigo, parabéns pelo trabalho de manter a racionalidade em um ambiente necessário de debate democrático e republicano, onde não parece ser muito unanimidade hoje em dia e deve ser muito difícil para quem conduz o papel que o senhor conduz. Falando sobre isso, há muito, e se fala muito sobre a desconstrução de instituições relevantes no Poder Executivo, em área de educação, informação, como o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, outras áreas como meio ambiente. Se constata muito ataques frontais a outros poderes, Parlamento e o Poder Judiciário. Uma nova fase se mostrou aguda este ano, que é um enfrentamento direto aos governadores, em 2 frentes, pelo menos. Uma foi na economia real, com o impulsionamento do debate sobre ICMS do combustível e levando à porta dos governadores motoristas, caminhoneiros, motociclistas, e o outro de segurança pública, no impulsionamento das Forças Armadas estaduais a um questionamento do poder político dos governadores. Isso tudo é um retrato de um enfrentamento que também se dá num mundo paralelo das redes sociais e, ao que se indica, impulsionado também. Eu pergunto bem objetivamente para o senhor vê um risco real de erosão democrática no país? Olha, eu acho que só de você estar fazendo essa pergunta já é uma garantia que nós temos insegurança da parte daqueles que pretendem e querem investir no Brasil na hora de tomar sua decisão. Então, só de existir essa pergunta,
já enfraquece o governo, já enfraquece a nossa democracia, já enfraquece o interesse dos atores econômicos no nosso país, que sejam os nossos, que sejam os estrangeiros, porque os nossos também podem investir fora. Não podemos esquecer que no ano passado nós tivemos 75 bilhões de investimento direto, mas mandamos 22 bilhões de dólares de fora para fora, e só fechamos a conta com a venda de câmbio pelo Banco Central. Então eu acho que o grande problema é que quando esse assunto entra na ordem do dia, como a questão do meio ambiente, né, nós passamos a ter esses problemas. Então, e vinham os investidores de fundos ontem, não vieram, pelo meio ambiente. Alguns olham a questão democrática, não vou ficar falando isso. Então eu acho que o grande problema é que o próprio governo vem gerando uma insegurança grande, né, para a sociedade e para os investidores. E eu acho que é essa a preocupação. Ontem à noite, quando eu estava nessa reunião, eu disse a um economista que estava do meu lado, eu não quero discutir se a sua narrativa está certa ou a minha. Eu quero dizer que as pessoas estão deixando de investir no Brasil por este motivo do meio ambiente e da questão democrática, né? Se o governo vai avançar nisso, eu não acredito. Nas minhas conversas com o presidente, em nenhum momento eu ouvi dele nenhuma coisa que vá nessa linha. Agora, na hora que as redes sociais caminham desse jeito, na hora que se estimula um ministro que tinha que estar, que diziam no início que ele era um ministro que ia garantir o equilíbrio, passou a ser o ministro do desequilíbrio. Então, isso, claro, vai gerando insegurança. E com uma estrutura de rede social que custa caro, né, que em algum momento a gente vai saber como é que isso é financiado. Eu acho que a CPI vai saber muita coisa, né, eu acho que tem um inquérito no Supremo que vai saber muita coisa. Quem está por trás disso? Eu descobri né, que ficava botando fake news no mundo e ficava botando no grupo dele, naquele Brasil 200. Tem que pagar para atacar o Rodrigo Maia. Estou processando ele. Entendeu? Então, e ó que grave, ele era contra a reforma tributária porque é do serviço e me atacava com uma fake news que não tinha nada a ver com isso para eu perder força, para eu não conseguir conduzir a reforma tributária. Então também o autoritarismo não está só em tese, como você vê no governo, está também em parte da nossa sociedade. E essa é a nossa preocupação, nós temos que enfrentar. Eu não vou entrar na educação, que me disseram que se eu continuar criticando o ministro, ele não vai cair. Como acho que as nossas crianças não merecem isso, eu vou ficar calado. Bom, Paranhos, depois eu também preciso dar vez aqui pro pessoal que é offline, que me mandou... Porque o Beto, como é muito jovem, é nativo digital, né? Então, Paranhos, microfone ali, por favor. Paranhos, como eu sei da sua eloquência, eu te peço uma pergunta concisa, por favor. Vou tentar ser curto, Sérgio. Try hard. Também partilho desse elogio ao desempenho que o nosso presidente Rodrigo Maia tem tido à frente da nossa Câmara, mas justamente na sua inicial apresentação e ainda agora falou da questão de sustentabilidade e meio ambiente. Eu presidi uma associação dos que fomos os pioneiros, principalmente Mato Grosso, essas cidades todas que estão aí, nós fizemos nascer. Luiz Furlan foi companheiro meu, João Carlos Meirelles e tantos outros. Então nós vivemos muito esse assunto. Então é claro que essas reformas que estamos falando aqui são as mais candentes, as mais importantes, porque criou-se uma expectativa dentro e fora do Brasil que com isso a gente volta a ter investimento. Mas eu acho que de fato a curto, médio e longo prazo, isso que eu queria perguntar no nosso Congresso, esse assunto de sustentabilidade, meio ambiente, o que está se fazendo, o que se pode fazer para de fato isso ganhar a dimensão correta. O desafio maior é a comunicação interna e externa para entender o que de fato é a nossa Amazônia. Quando se fala em Amazônia Legal, cria até uma confusão, porque ela pega 2/3 do Brasil, mas não está se falando só do bioma amazônico. E inclusive essas minorias que o senhor citou, quer dizer, os próprios índios hoje, lá fora a gente vê com constância alguns falando, pagos provavelmente por ONGs que têm outros interesses, que não querem fazer nada, e você tem ao mesmo tempo, e eu convivo com muitas das lideranças indígenas, que ao contrário querem fazer dentro da lei, dentro da ordem, o desenvolvimento do que possa ser possível. Eu gostaria de ouvir a sua posição com relação a esse tema. Tenho visto suas entrevistas recentes com a Guajajara, com outros, e vejo que alguns dos processos estão até, conforme a sua posição, seguros ou parados, enfim. Mas como vamos olhar isto
o agronegócio já está pagando um preço e vai pagar muito mais por tudo isso. Então, gostaria de ver a sua posição e a sua visão no Congresso. Bem, o que eu ouço do agronegócio é que eles não precisam desmatar mais 1 metro quadrado para aumentar a produção. Então, se o agronegócio não está nessa agenda, né, que seria algo que poderia interessar em tese ao Brasil, então essa é uma agenda, do meu ponto de vista, para regularizar a vida de quem vem produzindo e vem produzindo de forma ilegal em áreas de preservação ambiental. Eu não sou contra discutir matéria alguma. Eu sou contra ele me mandar um negócio de regulamentação de terra indígena, jogar no meu colo, sem conversar, sem dialogar, sem a gente construir, mostrar só, nós vamos discutir o tema. A Constituição orienta para a regulamentação, né, da exploração de terra indígena. Mas não é pegar um projeto e falar, toma aí esse projeto. Eu não consigo organizar desse jeito. Eu represento os 513 deputados, né, e as demandas da sociedade. Quer construir um grupo de trabalho, Câmara, Congresso e Governo, para a gente discutir este assunto que é sensível e é polêmico? Como eu disse para os deputados, incluíram na medida provisória 901, que tratava de transferência de terra federal para o estado do Amapá e Roraima, a ampliação do desmatamento para estados que têm preservação de 65%, né, mas sem a questão do zoneamento ambiental, de 20% para 50%. E os deputados vêm com muita força no tema. Falei, eu entendo a sua posição, mas da forma como vocês estão colocando esse debate, vocês vão prejudicar o país. Não faz sentido a gente pegar uma medida, por isso que eu tenho medo de medida provisória, porque ela introduz temas que não têm necessariamente relação com o objeto principal do debate. Então, o que eu entendo é que todos os debates, eles podem e devem ser feitos de forma transparente, trazendo... É claro que tem segmentos do meio ambiente que não querem debater nada. Ano passado eu estava discutindo licenciamento ambiental, comecei a ver o pessoal do meio ambiente. Teve um que falou assim, não, eu estou aqui, mas eu não quero que mude nada. Eu falei, então acho que eu não devia estar aqui. O parlamento existe exatamente para te discutir e modernizar as leis, melhorar ou não melhorar, ou deixar como está, que aliás também é uma decisão política. Muitas vezes o governo fala, o parlamento não votou, é uma decisão política. Muitas vezes o Supremo decide porque o parlamento não votou, é um erro, porque também é uma decisão política não votar, não mudar as regras, as leis e a Constituição. Então o que eu acho em relação ao meio ambiente é que cada vez mais existem investidores estrangeiros que uma das pré-condições é a questão da sustentabilidade, né? O Brasil, como dizem os grandes produtores do agronegócio, não precisa desmatar mais 1 metro quadrado para continuar ampliando a nossa capacidade de produção. Então por que a gente vai continuar sinalizando com uma narrativa errada, pelo menos para aqueles que querem investir? Eu acho que o momento, até porque a gente precisa muito da poupança externa, nossa poupança interna ela se mantém baixa ao longo dos últimos anos, né? Como é que a gente faz para atrair esse capital? Certamente a questão do meio ambiente é uma pré-condição muito importante para muitos investidores na Europa e também nos Estados Unidos. É isso que me preocupa. Muito bem. Enquanto o microfone chega lá, antes do Cláudio Couto, que me acena freneticamente, tem uma pessoa mais jovem do que você, Cláudio, que pediu a palavra. Enquanto você leva o microfone aqui, eu vou fazer uma pergunta breve que me foi encaminhada por escrito, que diz respeito às chances de aprovação da medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo. Evidentemente que a pergunta é para o presidente Rodrigo Maia. Acho que vai passar. É o Rodrigo Simonato aqui. Não, vai passar. Acho que vai passar. Acho que o relator está fazendo um bom trabalho, me dá essa impressão. Não, o que for jabuti, se for jabuti mesmo vai tirar, o que não for jabuti vai votar, aí vai depender do plenário, mas o que não tiver relação com a matéria, é óbvio que a gente vai avaliar antes, depois que a matéria chegue à mesa da Câmara. O que as pessoas não sabem, tramitação de medida provisória não é igual a tramitação de projeto de lei, ela entra pelo Congresso, quem constitui a comissão é o presidente do Congresso. Depois de aprovado o relatório, eu voto o relatório da comissão e retiro aquilo que foi colocado que não tem relação com a matéria. Só estou explicando porque, presidente, eu apanhei uma tal de carteira digital aí. Aí teve um empresário que me mandou mensagem reclamando com uma fotinha, sua foto tá bonita. Eu falei, você me surpreende pelo seu sucesso empresarial, não saber nem como é que tramita uma medida provisória. Eu não tive nem o direito de não votar essa medida provisória. Muito bem, tem uma pessoa ali que já está... Rodrigo... Depois tem uma moça e depois tem o Cláudio. Rodrigo, obrigado pela palestra e pela postura. Deixa eu pedir, vamos fazer o seguinte, vamos juntar 3 aí nesse canto, a facilidade de logística, e para a gente resumir o tempo aqui.
Rodrigo, obrigado pela palestra e pela postura no parlamento. Acho que as futuras gerações vão te agradecer muito pela firmeza com que você vem conduzindo tudo. Se fala cada vez mais no Brasil da necessidade de criar uma frente ampla, democrática, para enfrentar uma possível reeleição do Bolsonaro em 2022. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acredita nessa possibilidade, qual a viabilidade eleitoral dela e como dosar a variável PT nessa possível equação. Pergunta simples. Vamos recolher mais uma. Vai mais uma aí. Essa precisa ser fácil para compensar a primeira. Oi, presidente. Não, acho que várias pessoas, né, destacaram aqui o papel do parlamento na condução das reformas e, sem dúvida, tem sido um papel muito importante e relevante, mas entendo também que o parlamento tem um papel fundamental na preservação de garantias democráticas que foram conquistadas desde a promulgação da Constituição de 88. Então, queria te ouvir um pouco mais para falar sobre o papel do Congresso na preservação dessas garantias, ainda mais num contexto de que há questionamentos e ameaças a determinadas liberdades, e um questionamento também ao próprio papel do Congresso Nacional, que é tão importante e fundamental para a preservação dessa democracia que a gente construiu tão recentemente. Muito bom. Cláudio. Eu só não tenho seu WhatsApp. Você tem sim, querido. Você não usa, mas você tem. Pelo trabalho que está fazendo. E, embora ele tenha dito, numa prova adicional da sua sensatez, que não ia falar do ministro da Educação, eu gostaria de ouvir qual é a estratégia para o Fundeb, já que o Fundeb vence esse ano, não é prioridade para o governo até agora, é mais uma das coisas para as quais o governo não parece prestar atenção, não manda projeto. Como é que está o Fundeb? Não, o Fundeb está quase pronto para ser votado na comissão na próxima semana. Nós estamos discutindo com o Marcos Mendes, com o Esteves, a questão do impacto e como é que esse impacto pode ser assimilado pelo orçamento público. Havia uma intenção de colocar um aumento logo no próximo ano. A gente vai aumentar, a gente vai dobrar a participação do governo federal. Havia um interesse de se colocar 5%, na verdade é 10 mais 10. A gente sabe que o governo federal não tem esse espaço, a gente está fazendo críticas aqui ao aumento de despesas sem controle, então nós estamos organizando de uma forma que isso seja uma escada onde a gente possa não apenas garantir isso, e também organizar melhor as regras para esses novos recursos, para que eles tenham também não apenas respeitem a regra anterior, os 10% estão mantidos, mas os novos vão ter também uma preocupação com melhoria da qualidade do ensino. Então isso a Dorinha, né, a comissão, mais o Raul Henri, a Tabata, o Felipe Rigoni estão tratando. A gente está tirando algumas coisas que também são demandas dos governadores, preocupações dos governadores, e o nosso acordo é votar, antes de votar a PEC, votar o projeto de lei, um recurso que existe para poder mandar para a sanção a mudança da regra do piso nacional de educação, pelo menos conseguindo transferir o reajuste para a inflação, porque esse ano deu 12% de aumento, e do jeito que está ficando a PEC e os gastos, na nossa projeção é que isso vai continuar sendo acima da inflação. Então, o meu acordo é que a gente vota o recurso antes, muda a regra do reajuste do piso nacional, que tem o apoio dos prefeitos, dos governadores, óbvio. O Rio Grande do Sul faz todas as reformas e leva um aumento de 12% para os professores. Não tem reforma administrativa previdenciária que segure um negócio desse. Então a gente faz essa votação, é o acordo, né? Acho que basicamente todo mundo concorda com isso, depois a gente vota o Fundeb. Isso no plenário, né? Na comissão a gente deve votar o Fundeb semana que vem. No domingo eu tenho uma reunião com o Esteves, com o Mansueto e com o pessoal da Segovia, exatamente para discutir as matérias, e claro que a gente vai discutir a questão do impacto, do aumento da participação do governo federal na participação do Fundeb. Rodrigo, tem as outras duas perguntas. Tá. Eu acho que sim, eu acho que também é um certo... eu acho que o impacto das redes sociais é muito forte, fica todo mundo muito preocupado, mas o presidente Bolsonaro ganhou a eleição de forma democrática. Eu acho, claro, que quem pensa diverge dele vai construir o campo para derrotá-lo. Isso é da democracia. Se o campo de centro-direita ou centro-esquerda vai conseguir construir uma candidatura que tenha chance de tirar o PT do segundo turno ou não, isso é uma questão que o tempo vai dizer. Mas eu não acho que a gente deva estar com esse tipo de encaminhamento. Eu acho que a nossa democracia é forte, né? Os pesos e contrapesos estão aí funcionando, o Supremo funciona, o Congresso funciona, o governo cumpre a sua parte. Às vezes, quando
vai um pouco além, os outros poderes cumprem o seu papel institucional. Eu acho que a gente também não deve dar um passo tão longe nesse. Mas acho, claro, que aqui o centro-direita e centro-esquerda, é claro que quando os polos estão muito radicalizados, fica mais fácil a gente conseguir, nós que estamos no campo da centro-direita, ter um diálogo mais próximo com a centro-esquerda, que é uma coisa que, em momentos de menos radicalismo, é mais difícil de você pensar na possibilidade de construir um candidato nesse campo. Muito bem. Eu acho que a questão da democracia eu respondi. Eu acho que a nossa democracia tem a forma da narrativa do entorno do presidente muitas vezes, os ataques nas redes sociais preocupam a todos, mas eu acho que o nosso sistema ele é um sistema que vem se fortalecendo nos últimos anos e acho que nos últimos 12 meses eu acho que a gente deu demonstrações disso. Muito bem, as duas últimas perguntas, Beatriz aqui na frente, uma pessoa que levantou, vamos tomá-las as duas em conjunto, por razões de tempo. Oi, vou tentar ser breve. Primeiro, obrigada, eu acho que vocês trouxeram um panorama estrutural muito rico e muito importante para a gente entender as grandes questões que a gente tem que enfrentar. Eu fico só pensando ao lado disso, até o Marcos fez uma menção à Argentina, que há tantos anos tentando ser um fracasso e não consegue, porque tem uma consegue, está indo, mas enfim, tem uma população também, que nem a gente. Mas tem uma população, é um exemplo, entre outros países, muito mais qualificada, que pode dialogar com todas essas reformas estruturais que tem que acontecer. Não sei nem se é uma pergunta, mas é uma aflição. Enquanto eu enxergo tudo isso que vocês estão dizendo e que tem que ser feito, e é um processo moroso, embora o ritmo possa se acelerar um pouquinho, é um processo moroso. Enquanto isso, você tem uma população imensa no Brasil fazendo aquilo que você mencionou, que o Bide falou, olhando para o passado e não para o futuro. Eu sei que é complicado falar da educação, mas a gente tem educação, a gente tem um país que tem a questão da novidade das mídias sociais e da não regulamentação desse setor, e a gente tem uma população se evangelizando num grau muito significativo. Isso tem um impacto muito grande na compreensão da importância dessas medidas e das reformas estruturais. Então, era só um pouco uma ponte. Enquanto a gente vai tentando fazer isso, ainda é uma elite fazendo, você tem toda uma população que está cada vez mais excluída e menos capaz e instrumentada para entender esse movimento. E essa tensão se coloca muito forte, cada vez mais, no momento do mundo. Então, é só um pouco como é que vocês veem isso. Por exemplo, olhar para o passado, na educação, no meu entender, a gente tem que olhar para a educação infantil, porque é pensar, daqui a 20 anos, o que a gente está construindo. A gente continua passando por cima, não olhando para isso, que seria uma medida, vamos dizer, há uma possibilidade da Câmara ou do Congresso fazer uma pressão sobre o governo para, pelo menos, isso cuidar ou não? Então, como conciliar o estrutural com essa população? Rodrigo, vamos pegar uma última e a gente... Aí você fecha. É melhor responder. Você quer responder? Vamos lá. Eu acho que para convencer o governo a gente falar pro lado errado, né? Aí o governo faz o lado certo. Ele não quer nunca fazer o que a gente propõe. Não, mas eu acho, claro, a questão da educação, é óbvio que os economistas como o Marcos e outros, eles fazem a conta, né, da queda ao longo dos próximos anos do número de matrículas, mas a gente tem um déficit muito grande na educação infantil, de 0 a 3 anos, que é uma questão que nunca conseguiu ser resolvida. E muitas vezes as corporações também não deixam que a gente encaminhe com a participação do setor privado com mais intensidade. Eu acho que esse debate, é por isso que eu acho que essa questão da participação dos recursos na educação, elas não tendem a cair nos próximos anos, porque ainda tem déficits nesse muito grandes que precisam ser resolvidos. Talvez você precise de menos recursos aqui, mas você vai continuar precisando dos mesmos recursos em outra faixa etária, como você colocou, e eu concordo, né? É claro que para a gente é ruim, né, que você tem um ministério daquela importância sendo tratado de forma ideológica, né? As crianças precisam de educação, né? Se em algum momento alguns criticam como o PT governava o Ministério da Educação, né, a gente está saindo talvez de um ponto indo para outro, né? Mas eu acho que agora é tentar com diálogo, tentar ajudar naquilo que for possível. Acho que o Fundeb vai ser um passo, né? O ministro não está participando, mas o assessor dele participou de uma reunião com a relatora na Segov, na Secretaria de Governo, junto com a equipe econômica, junto com o ministro Ramos. Nós estamos dialogando, nós queremos resolver os problemas. Nós não estamos preocupados de onde vem
a solução. O importante é que estejam todos participando. Na questão da educação, a gente tem a participação muito grande da sociedade e que tem nos ajudado muito. O Marcos pediu uma palhinha breve, e aí depois eu vou para a última pergunta. Se eu entendi bem a sua pergunta, é o que a gente faz com o curto prazo, com a quantidade de pobres enormes que nós temos no curto prazo. O que a gente tem que ver é que o Brasil já gasta um volume enorme de recursos com políticas sociais. O problema, como o presidente falou, é que boa parte desses recursos é capturado por quem não é pobre, né? Então, assim, o que a gente pode fazer no curto e médio prazo para resolver a situação da população muito pobre é focar no Bolsa Família, resolver o problema do benefício de prestação continuada, que é muito mal focado, o abono salarial é muito mal focado, o mecanismo de seguro-desemprego junto com o FGTS pode ser muito melhorado. Então, assim, o Ricardo Paes e Barros tem uma agenda completa, pronta, de como a gente pega esses 200 bilhões que a gente gasta de políticas sociais e bota em direção de quem é efetivamente mais pobre. E só para concluir a questão do Fundeb, eu não sou contra a educação, presidente. O que eu sou contra é pegar aquele dinheiro todo do Fundeb e gastar em folha de pagamento, né? Então, assim, tem um espaço enorme para premiar a qualidade, melhoria, incentivar a qualidade com aquele dinheiro. Agora, é um desperdício tremendo pegar aquele dinheiro e jogar em folha de pagamento, que isso vai virar emprego de professor temporário que nem vai na escola dar aula. Mas só somar aqui, como ele entrou nesse assunto que eu não tinha entrado, eu acho assim, Marco, não é só o Bolsa Família. Se a gente pegar os dados de pobreza, como é que eles se dividem, por exemplo, nós temos um problema muito grande de analfabetos idosos, né? E políticas de analfabetismo acabaram no Brasil há alguns anos, né? Próprios portadores de deficiência, que recebem o auxílio, muitos jovens, também não têm apoio do governo e ficam analfabetos. Então eu acho que tem políticas, por exemplo, se você pegar os municípios mais pobres de qualquer estado, você vai ver falta de sanitário, ninguém cuida disso. Então às vezes não é só o dinheiro, a transferência de renda, é pensar nessas políticas com focos objetivos, como é que a gente pode conseguir parte do recurso e resolvendo essas vulnerabilidades que também existem, que também respondem pelo acesso, pela mobilidade social. Não é só a renda, né? Existem outras vulnerabilidades que vão responder pelas condições futuras dessas pessoas voltarem a ter ou passarem a ter mobilidade social no Brasil. Muito bom. Última pergunta. Bom dia. Queria parabenizar as falas, foram bastante elucidativas, e o presidente Rodrigo Maia, em especial, por ter conseguido, depois de muito tempo, tornar o Congresso independente, protagonista da política brasileira mesmo, até por uma forçação de barra do governo federal que é omisso. E voltando nesse ponto da educação, por mais que seja recente de fato, que a gente tem um rumo na educação a partir das políticas estruturais do ministro Paulo Renato e tal, e ainda seja algo muito recente, é meio consenso que a gente gasta muito mal, porque a gente tem uma grande quantidade de recursos dos entes federativos na área e a gente não consegue alcançar os índices, os indicadores de qualidade que a gente almeja. Se pudesse eleger 3 pontos especiais em que a gente pudesse investir de fato, ou 3 erros nos últimos anos que foram cruciais para que a gente não tivesse conseguido essa qualidade, quais seriam? Isso eu acho que seria interessante e se aplica tanto à visão do deputado Rodrigo Maia quanto do Marcos, do ponto de vista da economia. Muito bem. A minha opinião, assim, de uma forma mais genérica, é que, como eu falei aqui, eu acho que as corporações foram resolvendo seus problemas, né, e esses problemas muitas vezes não têm relação com a qualidade do serviço público, né? Então, a gente criou uma estrutura a partir de 2005 com o plano de cargo e salário do judiciário, onde a gente jogou o piso muito alto, colamos o piso no teto, e isso contaminou todos os poderes, né? Então, essa falta de estímulo ao mérito, a melhoria da eficiência do serviço público, para que o servidor chegue. Na Câmara, um servidor de nível superior é para chegar em 10 anos, que é pouco, chega em 5, 6 anos. O que ele faz depois disso? Aí fica todo o estímulo para resolver. Quando você discute, outro dia, uma associação de juízes me procurou, precisamos de uma pauta positiva, sair desse negócio de juiz de garantia, de abuso de autoridade. Falei, estou pronto, qual é a proposta? Não, vocês têm que criar o Fundo Nacional da Justiça Federal.
Era a pauta prioritária para sair da pauta negativa. Então, o servidor não consegue ter uma pauta onde o serviço, não estou dizendo todo, claro, seria injustiça, mas as associações, pelo menos, não conseguem organizar uma pauta. Por isso que você tem muitos servidores que são contra a reforma administrativa. Mas eles não vão ser atingidos porque eles estão contra. Porque eles vão passar a ter um sistema contra o sistema deles, né, onde, certamente, pela proposta do governo, que a Câmara vai aderir, óbvio, né, para os seus servidores, você vai ter sistemas onde você vai ter que introduzir outros mecanismos. Eu vi no jornal, não vi o texto ainda. A estabilidade será conquistada ao longo dos anos. Isso tudo requer, né, trabalho, melhoria da qualidade. Eu acho que esse é o debate que a gente precisa introduzir. Como eu disse, vai um setor da economia também consegue um incentivo. Todo mundo diz que o setor de informática é muito moderno no Brasil, mas estava lá no final do ano renovando a lei do incentivo do setor de informática. Depois é o setor automobilístico, depois é o setor X. Para que isso? Então a gente vai concentrando recursos, né, em estruturas que não devolvem esses recursos da sociedade em melhoria de qualidade de vida, nem investimento, nem emprego. Então eu acho que o grande problema nos últimos anos, do meu ponto de vista, foi que as corporações tomaram conta, capturaram o orçamento público, corporações públicas e privadas. E isso gerou distorções onde poucos ficam com muito e muitos ficam sem nada do Estado brasileiro. Muito bem, antes da gente cobrir o presidente Rodrigo Maia de aplausos, acho que o presidente poderia fazer um encerramento e aí a gente termina. Eu não tenho que encerrar nada, eu tenho que agradecer, porque eu aprendi bastante dos dois, do Marcos e do Rodrigo. Eu acho que foi franqueza, eu acho que é muito importante o que acontece aqui, quando se consegue ter uma discussão aberta, franca. Não é contra nem a favor de A, B ou de C, é a favor do Brasil. Eu acho que isso foi um exemplo de nós temos que construir uma pauta a favor do Brasil. Isso é muito importante. As suas observações sobre a lerdeza e nós tomarmos consciência dos nossos problemas é verdadeira, né? Mas não basta tomar consciência, tem que ter rumo, tem que ter saída para esses problemas. E isso tem que ser uma construção coletiva. Eu sei que precisa de personificar. Eu digo sempre que é fácil ter ideia na universidade. Tem ideia, põe seu nome debaixo da ideia e glória a Deus. Não é assim na política. Você tem que ter apoio, tem que ter alguma coisa compartilhada. E é isso que está sendo feito. De alguma maneira, nós somos todos responsáveis pelo estado em que nós estamos, que é um estado precário. Nós estamos realmente num momento difícil, né? Alguém mencionou aqui, acho que foi o Rodrigo, que a famosa crise da democracia representativa é geral. É verdade, é geral. O que não nos desobriga de cuidar aqui do nosso terreno. Nós temos o que fazer, né? E também não podemos cair no pessimismo, porque isso não ajuda. Tem que criar de novo um estado de ânimo, de esperança. Porque se essa esperança for mudar, ter alguém que encarne o futuro, que seja. Mas é preciso ter esperança para que nós possamos sair do mesmismo. A pior coisa do mundo é ficar conformado com o mesmismo, com esses dados. A produtividade não aumenta, não sei o que lá não aumenta. Bom, como eu sou velho, eu vi muita coisa já. E o Brasil melhorou muito. E a vida inteira eu ouvi dizer que não ia dar certo. Deu, quer dizer, avançou. Agora nós estamos num momento difícil. Mas vamos ter confiança que vamos ser capazes de, em conjunto e com lideranças, como nós vimos essa manhã aqui, excluindo a mim, mas os que estão aqui ativos, nós temos esperança de que a coisa possa encontrar uma expressão concreta que nos leve para melhor. Qual vai ser? Bom, é cedo para falar. Muito obrigado a todos. E obrigado especialmente aos que vieram aqui. That's it.